Paz e bem, provai e vede quão suave é o Senhor. Que bom tê-lo aqui comigo neste momento, no nosso canal Padre Alisson Parra Oficial, um canal de reflexão bíblica destinado para você católico que deseja, a partir da liturgia dominical, em especial do Santo Evangelho proposto pela nossa igreja, fazer um caminho de crescimento espiritual, ter realmente uma profundidade no conhecimento da Sagrada Escritura. Por isso eu peço que você compartilhe o nosso canal com outras pessoas de sua comunidade, ministros da palavra, coordenadores de círculos bíblicos ou outros católicos que desejam fazer o mesmo processo que você está fazendo aqui conosco a cada domingo. E se é a primeira vez que você vem aqui ao nosso canal, seja bem-vindo, faça a sua inscrição, é importante porque o nosso canal crescerá cada vez mais e vai atingir outras pessoas nesse processo de evangelização. Então nós trabalhamos juntos, eu trabalho aqui preparando a reflexão para você, disponibilizando uma parte do meu tempo e você também me ajuda por meio da sua reflexão pessoal, do seu crescimento e também divulgando o nosso canal para outras pessoas. Por isso é muito importante compartilhá-lo. Uma outra coisa que eu gostaria desde já de adiantar, antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, gostaria de agradecer os comentários que muitas vezes nós recebemos aqui no nosso canal. É importante para saber quem está vendo as nossas reflexões. Houve um comentário que eu achei interessante de um sacerdote que pediu que eu lesse o evangelho todo antes e depois fizesse o comentário, como eu faço versículo por versículo. Eu acolhi essa proposta, não vou fazer hoje, porque o evangelho é bem grande, então, mas para os próximos dias, quando o evangelho for um pouco menor, eu farei com muita alegria. Eu faço o canal de uma maneira muito simples, estou aqui em Roma, fazendo meu doutorado, então eu tiro uma parte do tempo aqui numa sala de estudos e faço essa reflexão. Vocês podem ver que é algo bem simples que nós fazemos, mas eu agradeço, de fato, os comentários para nós crescermos cada vez mais nesse processo da evangelização. Bom, neste domingo é o quarto domingo da quaresma e talvez você ir à igreja esta semana vai notar algo diferente. Preste atenção nos paramentos do sacerdote. Se ele tiver isso, essa casula, né, ou a estola, ele vai usar a estola da cor rosácea, não vai ser um roxo, vai ser um rosa. Por quê? Porque esse domingo é chamado na tradição nossa litúrgica, quarto domingo da quaresma, domingo letare. Padre, o que significa letare? Essa palavra que eu não sei, que é latina. É um verbo que significa alegrar-se. Então, alegrai-vos. É um domingo da alegria. Nós temos o domingo letário, o quarto da quaresma, o quarto domingo da quaresma, e o terceiro domingo do advento, que é o domingo gaudete. São os únicos dois domingos dentro do calendário litúrgico que os sacerdotes usam essa cor rosácea, porque é a cor da alegria dentro da liturgia. Inclusive, nós temos uma antífona que antecede. Antífona, o que é? Tipo uma parte tirada de um salmo que fala alegra-te Jerusalém, quando se cantava os salmos, a antífona juntamente com os salmos. Então, todo esse espírito, nós estamos na quaresma, nós teremos que ter esse espírito de alegria, porque nós vemos que se aproxima aos poucos a grande celebração da Semana Santa, do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, esse aqui pode ser uma ótica que você pode fazer e pode refletir. Nós não vemos todas as leituras, mas perceber que, por exemplo, na primeira leitura com Josué, nós temos a alegria de um povo que finalmente agora tem a sua terra, onde corre leite e mel, a terra prometida ao povo lá no Egito. Depois da caminhada no deserto por 40 anos, chegam à terra e celebram a sua primeira Páscoa na terra da promessa. Nós temos a alegria de um cristão que sabe, à luz da segunda leitura, que por meio do perdão, da misericórdia, da entrega de Cristo na cruz, nós somos reconciliados com o Pai. Então é a alegria do cristão que vive essa experiência da reconciliação e da unidade com o Pai. E veremos a alegria no Evangelho de hoje, que é a parábola do Pai misericordioso. Então você pode fazer essas ligações e o Salmo vai dizer isso: provai e vede quão suave é o Senhor, exultemos no Senhor, porque Ele nos libertou das nossas angústias. Quando nós somos libertados das angústias, dos pecados, das situações difíceis, nós temos essa alegria que vem do Senhor. Lembrando que a alegria cristã não é necessariamente satisfação de um desejo banal. A alegria cristã significa que Deus está conosco, é a plenitude, é a correta relação com o Pai. Então, nesse sentido, para a fé, podemos viver um momento difícil, um momento de tragédia na nossa vida, de perda, e, no entanto, sermos alegres, pois a nossa alegria está no Senhor, porque Ele está conosco. É essa presença amorosa
misericordiosa de Deus a nossa história. Então, que você possa viver bem esse domingo letário, fica essa pequena catequese introdutória para você, ligando aí um pouco liturgicamente a proposta que se pode fazer de unidade entre as leituras, uma das propostas. Vamos olhar então o Evangelho, que eu falei que é um pouco grande, é Lucas capítulo 15, que tem 32 versículos, mas nós não leremos os 32 versículos, deixo aqui na descrição o Evangelho. É uma das páginas mais bonitas da Sagrada Escritura. Gente, lembra que eu sempre faço em torno de 20, 25 minutos de reflexão, então se você não puder acompanhar agora, você pode acompanhar depois. O objetivo do canal aqui é uma linguagem pastoral, mas ao mesmo tempo profunda, que lhe ajude a fazer essa tua reflexão espiritual. Então, se não der para você acompanhar agora, acompanha um pouquinho, volte depois, fica aqui gravado para você, disponível a nossa reflexão. Então veja que é uma das páginas mais bonitas da Sagrada Escritura. É a parábola do Pai misericordioso, que muitas vezes as pessoas conhecem como a parábola do filho pródigo. Mas como nós veremos hoje na explicação, o centro não é o filho pródigo, o centro é o Pai. Então a liturgia ela fez um corte, está aqui a descrição abaixo do Evangelho. Vocês vão ver que nós vamos ler do capítulo 15, praticamente de 1 a 3, e depois nós já vamos para o versículo 11 até o 32. Então pula as duas parábolas que estão entre os versículos 4 e 10, que é a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, mas que são fundamentais para o entendimento e durante a explicação eu vou falar aqui para vocês. Então já vamos direto ao texto, porque hoje o texto é grande e vai exigir um pouco mais de nós, de você, de atenção. Vamos lá então? Vamos ler eu vou ler os 3 primeiros versículos, que é a introdução do Evangelho. Diz o seguinte, na tradução disponibilizada litúrgica: Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Vamos, então, analisar a primeira parte. Aqui nós temos um típico caso de triângulo narrativo. Machado de Assis, eu fiz letras, usa também o triângulo narrativo em algumas de suas obras. O que é um triângulo narrativo para você entender? Triângulo, você sabe a forma, né, o do triângulo, mais ou menos assim. Então, veja, você tem como 3 personagens, ou 3 grupos, ou 2 grupos e um personagem. Então, você tem de um lado um grupo que é dos pecadores e publicanos, e de um outro lado você tem quem? Você tem os fariseus e os mestres da lei. E no outro polo você tem Jesus. Então, o triângulo por quê? Porque nós estamos aqui vendo, nós vamos ver uma relação dos fariseus e mestres da lei com os publicanos e os pecadores, uma relação de cada um desses grupos com Jesus. Como que Jesus se relaciona com esse grupo aqui? O primeiro, os pecadores publicanos, como Jesus se relaciona com os fariseus. Então, existe uma espécie de triângulo de relação, de pontos de vista. Isso aqui é chamado de triângulo narrativo, é uma categoria da análise narrativa que é usada, inclusive, para analisar obras de literatura na língua portuguesa ou entre outras línguas. Então, nós temos que ter bem claro como que vai se dar essa relação nesse triângulo entre esses 2 grupos e Jesus, diante dos 2 grupos. Veja, a primeira atitude que nós temos aqui, diz que os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Aqui a gente já tem um detalhe. Lá no capítulo 7, de 29 a 30, diz o seguinte, Lucas: Todo o povo que ouviu e os próprios publicanos proclamaram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João. Os fariseus e os doutores da lei, porém, não querendo ser batizados por ele, tornaram em vão para si próprios o desígnio de Deus. O verbo escutar aqui aplicado, por exemplo, então a gente já vê que tem uma rejeição lá no capítulo 7 dos fariseus em querer escutar a voz profética de Jesus e os publicanos querendo escutar. O verbo escutar no Evangelho de Lucas, isso aqui é importante ressaltar. O escutar dentro de Lucas é uma condição fundamental da conversão, é um dos grandes sinais da conversão. Esse verbo, inclusive, apareceu em Lucas capítulo 5, versículo 1, quando a multidão ia até Jesus para o escutar, e o Senhor teve que ir na barca de Pedro. Mas nós temos vários outros episódios, capítulo 7, versículo 29, capítulo 9, versículo 35, não vou falar aqui de todos os versículos, mas veja que a atitude de escutar já demonstra uma abertura. Eles querem saber o que Jesus tem a propor para eles. E por que isso acontece? Porque esses excluídos, porque eram excluídos do ponto de vista religioso da experiência com Deus, se tornam membros do povo santo ao responder ao chamado de Jesus. Então, a palavra de Jesus, eu já falei aqui para vocês, o Evangelho de Jesus,
É um convite ao arrependimento. Nós vimos isso no último domingo, mas se vocês não se arrependerem, morrerão do mesmo modo, e vimos que nós somos como essa figueira plantada, que Jesus cuida dessa figueira, coloca o adubo da misericórdia, o carinho de Deus que é manifestado a nós por meio da presença de Jesus. Então, Jesus que olha para o pecador, não olha para o pecado. E aí vocês vão ver que os mestres da lei, os fariseus, não criticavam Jesus, a tradução litúrgica aqui está equivocada, é murmurar. Se você olhar no texto, murmuravam. E por que não é a mesma coisa? O verbo murmurar, quando a gente lê a Bíblia, lá no Antigo Testamento, é o verbo utilizado para o povo santo de Israel, que na caminhada do deserto teve a mesma atitude em relação a Deus. Quando veio a faltar a água, quando veio a faltar o pão, aí Deus deu maná para o povo. Então, o murmurar é um protesto público, você falar publicamente contra alguém, ou uma reclamação particular. Mas nesse caso, dentro da Sagrada Escritura, é uma falta de confiança, é uma falta de fé. Não é simplesmente uma crítica, como nós pensamos. Então, à luz desse pano de fundo, Êxodo capítulo 15, versículo 24, Números capítulo 14, versículo 2, Deuteronômio capítulo 1, versículo 27, tanto outros, essa atitude dos fariseus é compreendida por Lucas ao modo do comportamento semelhante que Israel esteve na relação com Deus. Ou seja, não acolhendo a proposta de Deus. Lucas está querendo dizer para nós aqui que esse segundo grupo não quer acolher a proposta de Deus agora manifestada na pessoa de Jesus Cristo. E qual que é essa reclamação aqui? Olha, este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Veja, este homem, isso aqui é depreciativo, Este homem, quer dizer, esse aí, quer dizer, uma atitude de superioridade, julgando Jesus, a atitude de Jesus como algo indigno, como algo errônea, dentro de uma concepção religiosa que eles tinham a respeito do próprio Deus. Tanto é, gente, que essa reclamação já tinha aparecido em Lucas capítulo 5, versículo 30, eu vi aqui, quando Jesus, por exemplo, comeu na casa do publicano Levi. Levi que se converte, era também um publicano, houve essa mesma reclamação. Em Lucas capítulo 7, versículo 34, Jesus falou sobre algumas críticas que dirigiam a ele. Eis aí um glutão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Veja, então o Senhor muitas vezes foi incompreendido na maneira como ele abordava as pessoas, na maneira como que ele via o processo da evangelização e da conquista dos pecadores para Deus. O verbo aqui que ele acolhe os pecadores, veja, e faz refeição com eles, daqui o verbo está no presente. Isso significa, não é acolhia ou acolheu, acolhe, é uma atitude habitual, permanente de Jesus. E o verbo acolher aqui aparece em Lucas, muitas vezes por acolher, esperar a visita de Deus. Quer dizer, o Jesus ao acolher os pecadores está proporcionando à vida dessas pessoas a visita de Deus, que não é para condenar, Deus vem visitar para salvar. Então Jesus ao ir ao encontro dessas pessoas, ao acolhê-las, está promovendo essa visita. Tanto é que vocês vão se lembrar depois, lá em Lucas 19, do publicano Zaqueu, que vai acontecer o mesmo processo. Zaqueu que acolhe Jesus e Jesus que visita Zaqueu, e Zaqueu faz a experiência da salvação. Veja, contou esta parábola. Como a gente vai ler a partir do versículo 11, parece que já pula para o versículo 11, mas aqui a gente tem um detalhe que a gente tem que recorrer à Bíblia, que a questão litúrgica tirou. Nós temos duas parábolas anteriores que são compreendidas como se fosse uma única parábola, junto com a parábola do Pai Misericordioso. Rapidamente que eu vou falar para vocês, que nos interessa é o texto litúrgico. A parábola, por exemplo, da ovelha perdida. Um pastor que tinha 100 ovelhas, deixou as 99 no deserto e foi atrás da uma que estava perdida. Então, veja, até encontrá-la. Então, a gente vê que isso, por exemplo, lá na Bíblia, no versículo 4, até encontrá-la. Depois nós temos uma mulher que perde uma moeda, uma dracma, dentro de casa, procurou, varreu até encontrá-la, no versículo 8. Então a insistência, seja desse pastor em relação à sua ovelha perdida fora, seja a mulher que perdeu uma moeda dentro de casa. Essas duas parábolas são fundamentais para a gente entender a parábola do Pai Misericordioso. E por que eu estou dizendo isso? Porque nessas duas parábolas aparece exatamente no final sobre a alegria, haverá mais alegria no céu ou haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então aqui nós temos uma contraposição entre a alegria de Deus, a alegria no céu, que a alegria de quem que é Deus? Deus é um Pai de misericórdia que quer salvar a todos nós,
e a murmuração daqueles que estão na terra. Então veja, a gente tem uma espécie de desencontro aqui entre aquilo que é a proposta que é de Deus e aquilo que é a mentalidade, o julgamento dos homens sobre quem é Deus e a maneira como Deus age na história. A missão de Jesus é bem clara, porque nós escutamos aí em Lucas capítulo 5, versículo 32, quando ele inclusive foi acusado lá quando ele estava na casa de Levi, ele falou assim: não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Essa é a missão de Jesus dentro do Evangelho de Lucas, ao anunciar o reino de Deus, por meio da acolhida do reino, a proposta do reino, o anúncio da palavra, ajudar as pessoas a fazer um caminho de arrependimento, de reconhecimento dos pecados e da volta para Deus. Veja, se nós temos 100 ovelhas e uma se perde, nós temos depois 10 moedas e uma perde, veja, a gente tem uma espécie de uma questão numérica aqui, depois nós vamos ter 2 filhos e um se perde, mas não é só um que nós veremos, os 2 estão na realidade perdidos. Por que isso? Essas 2 parábolas que não vão ser citadas são fundamentais, porque nós veremos que as 2 parábolas que antecedem a parábola do Pai Misericordioso e não vão ser anunciadas neste final de semana, elas mostram exatamente que a ovelha desgarrada é o filho mais novo, o filho pródigo, mas a moeda que está dentro da casa é o filho mais velho. Na realidade, os 2 estão perdidos e os 2 precisam ser encontrados. Às vezes os comentadores da liturgia só focam no filho pródigo. Ok, beleza, mas vamos também possibilitar uma outra leitura, uma leitura mais aprofundada do texto. Vamos então para a parábola. Então, lembrando que são 3 parábolas, mas vai ser só uma só, mas era compreendido como se fosse uma única na Bíblia, se você pode ver. Vamos lá então, no versículo 11. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe, e o pai dividiu os bens entre eles. Esse aqui é o versículo 12. Veja que algo estranho aqui. A partilha da herança, pensa como que se dá a herança geralmente. A herança geralmente acontece entre nós, a gente pode fazer o inventário se faz, né? Ou pode fazer após a morte, ou o pai em vida mesmo já doar, fazer a divisão dos bens, mas geralmente na nossa cultura a herança é quando os pais morrem, ou um dos pais, né? Então 50% é destinado ao auxílio se assim for determinado em testamento, segundo as nossas leis de herança. Existem leis no Brasil sobre isso. No caso da Sagrada Escritura, se você olhar lá em Deuteronômio 21, de 15 a 17, ou Números de 27, de 8 a 11, vocês vão que dentro da partilha da herança, o filho primogênito tinha o direito a uma porção dupla da herança, era o direito à primogenitura. Então o filho mais velho sempre tinha direito a uma parte maior, uma parte dupla da herança recebida. Então veja, aqui a herança do filho mais velho não está sendo colocada em questão. A parte do filho mais novo está sendo dado para ele. E veja que esse filho, o pai o texto não diz que o pai briga, o filho faz a vontade do filho, divide os bens entre eles, então já está garantida a parte do filho mais velho. E veja o que acontece no versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante e ali esbanjou numa vida desenfreada. Esse versículo partiu para uma região longínqua. Veja, esse filho não quer ficar na casa do pai. Ele pediu a sua parte de herança, quer viver a sua vida longe do pai. Então nós temos aqui um problema do relacionamento do filho mais novo com o pai. Aqui alguns vão interpretar, veja, uma vida desenfreada, uma vida dissoluta, a gente vê lá no grego, não sugere por si mesmo uma vida de excesso sexual, como muitos já vão interpretar aqui já logo no início. Aqui tem uma pegadinha, né? Vocês vão ver. Como interpretado pelo irmão mais velho, em capítulo 15, versículo 30. O irmão mais velho vai falar que ele gastou os bens com prostitutas, mas em si mesmo, uma vida dissoluta não necessariamente passa pela questão sexual. Então vamos devagar com o andor, porque o texto não diz exatamente isso, diz depois na visão do filho mais velho. E aí a gente continua aqui, veja, esbanjou tudo, uma vida desenfreada, uma vida sem regras, sem limites. Ele queria viver a sua liberdade, quer dizer, não sentia-se livre na casa do pai, indo longe do pai, ele quer viver sem essa presença. E aí nós vemos, depois continuando aqui, o versículo 14. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar de porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Ora, veja, ele que tinha tudo na casa do pai, em nome de uma suposta liberdade, foi para longe do pai, viveu uma vida desregrada, desenfreada,
Agora, veja que uma hora a vida, os bens acabam, aquilo que a gente possui acabam. E aí essa questão da grande fome, da carestia, era muito comum naquela região. As histórias bíblicas mostram isso para nós, que não é sempre a gente vai ter fartura, a gente tem que ser pessoas que devem planejar o futuro, fazer a sua previsão, mas não acontece. Esse filho mais novo quer viver somente o hoje, como se a alegria, a liberdade desenfreada do hoje nunca ia acabar. Os porcos aqui, gente, veja os porcos, quando os demônios vão ser expulsos daquele Gerazeno em Lucas 8:32, eles pedem para ir para os porcos. Os porcos eram impuros para a lei de Moisés, para a Torá. E não comer carne de porco era um sinal de fidelidade no livro de Macabeus à lei do Senhor. Por exemplo, existe uma obra judaica chamada Mishnah que proíbe os judeus de comerem porcos. Portanto, de comer e de cuidar de porcos. Então, se trata de um homem gentil. Veja, alguém que é um judeu, que vai ter que trabalhar por um gentil e ainda mais, vai ter que cuidar de porcos e nem comer a comida de porcos. Isso significa o fundo do poço, na nossa linguagem. Essa comida de porcos, se eu fui pesquisar lá no original em grego, chama alfarrobeira. Depois você pesquisa na internet como que é uma alfarrobeira. Nós temos essa planta em alguns lugares do Brasil, inclusive aqui do hemisfério norte. Veja, ele desejava saciar-se, esse verbo saciar-se. A gente lembra das bem-aventuranças, que aqueles que têm fome serão saciados. Nos lembramos já da multiplicação dos pães no capítulo 9, versículo 17. Nós que vivemos na relação com Deus, seguimos a Deus, sabemos que esse saciar-se se encontra junto de Deus, no mistério da Eucaristia, na presença da casa do Pai. Hoje nós talvez chegaremos a 30 minutos, porque o Evangelho ele é complexo. Veja que no versículo 17, diz assim, então caiu em si mesmo, mas não caiu em si mesmo, é entrando em si mesmo. Existe um movimento da interioridade no texto original, ele entra em si mesmo, faz um processo de reflexão interior, não é um cair em si mesmo, é entrar em si mesmo. E disse o que esse filho? Ele falou, aqui é bem claro para nós, quantos empregados meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Veja que aquilo que faz com que o filho entre em si mesmo é lembrar do pão, é uma necessidade básica. O filho está verdadeiramente arrependido? O texto não nos diz. Ele está voltando porque ele tem fome e vai pedir para trabalhar como um empregado. E aí aqui é o versículo 20, que é o central. Aqui a gente não pode deixar de mostrar isso para as pessoas que, veja o versículo, então ele partiu e voltou para o seu pai. Então ainda está, veja, o entrar em si, o admitir o arrependimento, o voltar à conversão. Então primeiro a gente se arrepende e a gente faz o movimento da conversão. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu ao encontro, abraçou e cobriu-lhe de beijo. Vamos focar aqui, isso aqui é interessante. Veja, quando ele partiu, no versículo 20, lá tem um verbo, chama anastar, o verbo anistemi, que é o verbo da ressurreição. A atitude de partir é a atitude de ele levantou-se, ou seja, esse movimento em direção ao Pai já é um movimento de ressurreição existencial. Essa linguagem tem que ficar na nossa cabeça. Veja, o verbo é um verbo de ressurreição, não é um simples partir, como na tradução litúrgica. Voltar para a casa do Pai, fazer esse movimento de retorno já é viver um processo de ressurreição. O processo inicial que vai desembocar lá no encontro com o Pai. E veja que tudo parte do olhar para o Pai. Veja, quando a gente estava longe, seu Pai o avistou. É o Pai que é Deus que nos olha e sente compaixão. O verbo sentir compaixão aqui, esplanguindo somai, é um verbo que aparece quando Jesus vê a viúva de Naim, que havia perdido o seu filho único. É a mesma atitude do bom samaritano. Então, Jesus, que no seu ministério traduz concretamente aquilo que é o Pai em si mesmo. A compaixão, a acolhida de Jesus, a visita que Jesus faz aos pecadores, o convívio de Jesus é a expressão mesmo de quem Deus é. Veja, não é simplesmente que na tradução litúrgica diz que o abraçou, não. Lançou-se ao pescoço e beijou. Esse lançar-se ao pescoço, quando a gente olha lá no Antigo Testamento, é uma cena de reconhecimento, de reconciliação. A gente tem isso em Gênesis 45, de 14 a 15, quando José fez o mesmo gesto com seu irmão Benjamim, e depois José vai fazer o mesmo gesto com seu pai Jacó. Olha só, gestos que Lucas traz aqui, que nos ajudam exatamente a viver essa condição. Por exemplo, veja, o encontro entre José e Jacó, que é o encontro que o pai reconhece novamente o filho. E veja que o pai, na sua alegria, não deixa o filho falar, trata-me como um dos teus empregados. O filho queria falar assim,
mas o pai não deixou, porque a atitude do pai é cheia de abundância. Se tem alguém pródigo aqui, é o pai. E o pai então faz o quê? Prepara a melhor veste, anel, sandálias, porque o filho jamais vai ser empregado. Filho vai ser sempre filho. Porque esse filho voltou e veja o que o pai fala exatamente: trazei-me depressa o melhor, a melhor túnica, é o melhor novilho, é o melhor para o filho. Versículo 24, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Veja o processo da ressurreição. Se eu estou morto e volto a viver, eu estou fazendo um processo de ressurreição, que nem da nossa linguagem é fundamental para esse período da quaresma. Estava perdido e foi encontrado. Foi encontrado, não tem aqui. Por quem? É o passivo. Foi encontrado por Deus. Quando nós fazemos o movimento de entrar em si mesmo, nos lembrarmos do amor do Pai, nessa lembrança do amor do Pai, é Deus que está nos encontrando. A leitura pode nos dar várias insights aí. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto da casa, ouviu música e barulho da dança. Então chamou um dos 5 criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Veja, o filho que estava agora fora, o filho mais velho, que sempre ficou dentro, agora estava fora. O filho mais novo, que estava fora, agora está dentro. Olha esses movimentos espaciais, é importante a gente tem um sentido teológico aí, observar essas relações narrativas, né? Mas veja aqui, a gente tem a atitude do filho. Ele ficou com raiva e não queria entrar. E o pai, saindo, insistia com ele. Aqui, gente, a ira do filho mais velho é a recusa de participar da festa do perdão, da festa do reencontro. Quando o pai sai da festa, deixa a festa e vai ao encontro do filho, é a expressão do mesmo amor do que o pai teve para com o filho mais novo. É o mesmo amor. Então, o pai que se dedica a esse filho mais velho para o quê? Veja o que o pai faz. O pai, saindo, insistia com ele. Esse verbo insistir que eu fui dar uma olhada é parakaleo, pode ser exortar, pode ser implorar, mas também pode ser consolar, pode ser convidar. Veja, demonstra exatamente a atitude desse pai que consola esse filho nesse momento da ira, querendo que esse filho compreenda que esse não é o momento, não é a atitude fundamental para fazer essa experiência. Veja que nós não sabemos o que o pai disse para esse filho mais velho, mas só focamos na atitude do pai e podemos imaginar que é uma atitude semelhante que teve com o filho mais novo. E aí que entra, gente, uma coisa que a gente nunca percebe. Ele, porém, respondeu ao pai, esse filho mais velho: vamos lá, fique, essa passagem merece um tempo mais. Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Espera aí, eu trabalho, lá no texto original não é trabalhar, tá? É do Léo, é servir. No fundo, o que é? Esse filho mais velho está falando o seguinte: olha, eu não valho nem o que vale aqueles empregados lá, eu sou um verdadeiro escravo para ti, ó pai. Então, a escolha desse verbo revela uma grande amargura interior do filho mais velho. Esse filho se sente inferior aos empregados contratados. Ele se vê como um verdadeiro escravo. Veja, jamais desobedecer uma ordem tua. Pode ser ordem, pode ser mandamento. Quer dizer, o fato de estar na casa do pai e obedecer aos mandamentos, lembrando os fariseus que estavam lá, Jesus estava dizendo isso para eles, não é expressão de um amor, mas de um temor servil, de um temor de escravidão, não é fruto de alegria. E aí depois a acusação: você nunca me matou um cabrito. Compara o cabrito com o novilho gordo. Isso aqui é um pleno de raiva, de ironia, para eu festejar com os meus amigos. Espera aí, festejar com meus amigos, mas não festejar com o pai. Isso significa que o filho mais velho está dentro de casa, mas também está perdido, está alienado. O outro partiu, foi alienado também, foi para longe. Esse também faz a mesma coisa. E veja que o do filho mais novo, né, que quando chegou esse teu filho, que esbanjou os seus bens com prostitutas, mas está para eles um novilho cevado. Veja, o teu filho, ele não chama de meu irmão, esbanjou com prostitutas. Espera aí, o texto lá em cima não tinha falado isso. O mais notável aqui é a imaginação do filho mais velho, que fornece uma versão mais sombria do filho mais novo, que a própria narrativa não havia dado. Será que mais uma vez há um eco da acusação feita contra Jesus, de que também ele se associou a essas pessoas, ou seja, Jesus que foi ao encontro dos pecadores, dos publicanos, das prostitutas? E para a gente finalizar, gente, hoje um pouco mais, né, porque o texto exige, diz: então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu, mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque se teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Veja, o pai chama o filho mais velho de filho, ele não é servo ou escravo, ele é filho. Tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Veja, a presença do filho na casa é reconhecida pelo pai,
Essa fala, tudo que é meu é teu, isso aqui era usado na literatura antiga como uma linguagem de amigo. Então, se você quer festejar com seus amigos, eu me faço teu amigo, eu sou o teu primeiro amigo. Mas, por exemplo, tem uma obra judaica chamada Pirkei Avot que diz que quem afirma isso é um homem ignorante. O pai não se importa com isso. O pai se abaixa, o pai se apresenta como amigo do filho. Então você também pode festejar comigo, não com teus filhos, apenas a teus amigos. E veja aqui entra o tema da alegria, né? Alegrar-nos, que é o tema deste domingo, que aparece nas outras duas parábolas, inclusive, o domingo da alegria. Ele fala, porque este teu irmão estava morto. Não é só meu filho, é teu irmão. Então o pai que reconduz, chama o filho mais velho a reconhecer a fraternidade e se reconciliar entre os filhos. Veja então que o centro é a atitude do pai. E veja que pai é esse, mas às vezes acontece, o pai perdeu o filho mais novo, que foi embora, mas voltou e foi encontrado, e esse filho mais velho que está dentro da casa, que é a moeda no caso, precisa também ser encontrado. Será que o filho mais velho aceitou? Nós não sabemos a resposta, qual foi dos fariseus e dos publicanos, dos fariseus e mestres da lei, fica aberto Lucas, porque no fundo é nós que devemos responder, esse filho mais novo que perde si mesmo, e o filho mais velho que perde a si mesmo também, mesmo convivendo com o pai, porque tem uma visão errônea de quem seja o pai. Concluindo isso, nós que somos novas criaturas, nós que vivemos esse tempo pascal, esse domingo da alegria, a liturgia nos chama a ser irmãos misericordiosos entre nós, pois seja estando dentro da casa ou fora da casa, muitas vezes nós estamos perdidos, tanto ambos precisam fazer esse movimento da ressurreição. Se tem alguém que sempre esteve dentro da casa e permaneceu fiel ao Pai, é Jesus. Por isso que Jesus é o nosso irmão, que ajuda tanto os filhos mais velhos como os filhos mais novos a se reconciliarem com Deus. Será que nós temos essa imagem de Deus? Sejam misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. Veja que o Pai não justificou o pecado do filho mais novo. O filho mais novo experimentou as consequências do próprio pecado na sua vida e nem justifica a atitude do filho mais velho. O que Deus está é de braços abertos, porque a missão de Deus é salvar, é vir ao encontro dos pecadores, é ajudá-los por meio da palavra do seu Filho Jesus a fazer a experiência de vida nova. Por isso que a segunda leitura nos dizia que nós somos novas criaturas, se fizemos a experiência do encontro com Deus. Estávamos mortos e voltamos a viver. Estávamos perdidos e fomos encontrados pelo próprio Deus em Jesus Cristo. Que possamos participar da festa da misericórdia, que é a festa da alegria do céu. Bom final de semana, não deixe de compartilhar o nosso canal e indicá-lo para outras pessoas. Deus o abençoe.